Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia. A gente chama também de teologia bíblica, que é uma maneira popular da gente aprender a palavra de Deus. Aqui é um estudo de alto nível. A gente só usa uma linguagem popular para todo mundo entender. Hoje nós já estamos então nesse vídeo no 7º encontro. E o tema do 7º encontro é a comunidade de Pérgamo. Então, João escreveu 7 cartas para 7 igrejas que estão na Ásia Menor. Hoje em dia aí é chamada Turquia. No capítulo 1, é o primeiro bloco do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é comandado por 5 blocos. O primeiro bloco é uma introdução. João abre 3 portas. A primeira porta ele explica a introdução. A segunda porta ele fala do projeto de Deus. E a terceira porta ele explica para nós quem é Jesus. O segundo bloco então é as cartas. João escreveu então 7 cartas para essas 7 igrejas. E depois o terceiro bloco é um novo êxodo. Começa no capítulo 4 e vai até o capítulo 11. Novo êxodo do povo de Deus. Depois do capítulo 12 até o capítulo 20, versículo 15, vai falar do julgamento do povo de Deus. E depois, no capítulo 21 e 22, vai falar então do sonho do povo de Deus. Então o tema de hoje é assim: apesar de perseguida, você não renegou a fé. A comunidade de Pérgamo, que é o capítulo 2 do livro do Apocalipse, de 12 a 17. Então, para a gente entender bem a palavra de Deus, a leitura popular da Bíblia, que chama também de leitura orante da Bíblia, a gente usa um triângulo hermenêutico, que é olhar a realidade da vida. A partir da realidade da vida e dos problemas que nós estamos passando, a gente vai até a Bíblia, para ver o que a Bíblia pode resolver, que pode nos ajudar a resolver esses problemas que nós passamos hoje. Principalmente no dia de hoje, com pandemia, desemprego, pobreza, violência, queimadas, muitas dificuldades. Só Deus mesmo para ajudar nós, que é o Jesus da história. Muito bem, então a partir dessa realidade a gente vai até a Bíblia, ver o que a Bíblia pode nos iluminar, pode nos ajudar, dar força, dar fé. Por isso que o livro do Apocalipse é o livro da coragem, da esperança e da alegria. É o livro da esperança, da coragem e da alegria. Ele dá tudo para nós, da coragem, da alegria e da esperança. Isso que é importante a gente da Bíblia. E depois, para encerrar, a gente faz tudo isso em comunidade. Então, esse curso que estamos fazendo, onde você pode participar ao vivo, quem puder, é só entrar, mandar no meu zap aqui, que vocês querem participar, e a gente coloca vocês no grupo. É um grupo chamado Apocalipse de João, que está no WhatsApp. Você vai lá e participa. E quem também está acompanhando os vídeos, se for possível, se inscreva. Não custa nada, não paga nada, se inscreva. Quanto mais gente escrever para manter esse canal no ar, que é um canal de evangelização. É isso que é importante a gente ver isso aí, né? Então, muito bem, continuando então aqui hoje, nós vamos estudar então a carta de Pérgamo. Então é interessante a gente ver aqui, ó, que ouvir a palavra de Deus, que está no livro do Apocalipse, que provoca também dificuldade. Então, a gente vai ler o texto, a gente não entende muita coisa. Mas o importante para a gente ler um texto é sempre a gente colocar com o dia de hoje. Voltando àquele triângulo hermenêutico, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho, é só vocês ir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13 até o 35, que lá Jesus foi o primeiro que fez esse triângulo hermenêutico.
Vocês começando lá no capítulo 24, versículo 13, você lê de 13 até o 24, Jesus não fala nada de Deus, não fala nada, ele só fala coisas da vida. Ele começa perguntando. Depois, ele só fala da Bíblia a partir do versículo 25, 27. E depois, 28 a 35, ele vai falar da vida em comunidade, a partir do pão. Então, lê lá que vale a pena também para vocês entenderem o que é esse triângulo hermenêutico. Então, é muito bom, quando a gente lê a Bíblia, a gente colocar as coisas da vida. Por exemplo, hoje existe um império também, mundial. Naquele tempo era o Império Romano, e era o judaísmo. Hoje tem um império mundial que produz desemprego, pobreza, exclusão, morte. E quem questiona ou propõe algo diferente, não tem mais vezes, é perseguido. De que maneira a perseguição se manifesta hoje? Nós podemos lembrar bem pertinho de nós aqui, ó, a irmã Dorothy, que foi assassinada lá em Anapu, no dia 11 de fevereiro de 2005. Agora, ultimamente, Marielle, lá no Rio de Janeiro, que também ensinava coisa diferente. Depois nós temos muitos outros. O primeiro desses mártires do Novo Testamento foi Jesus. Ele foi o primeiro. Então, Jesus, ele não morreu de nenhuma doença, de nenhum acidente. Ele foi para uma cruz, ele foi assassinado. Por que ele foi assassinado? Porque ele pensou diferente, ele propôs o reino de Deus. O reino de Deus é diferente do reino dos homens. É o Deus que está em nosso meio. Deus não está acima de tudo. Quem prega Deus acima de tudo é o império. Temos lá, em cima Deus, na ponta da pirâmide o imperador e depois para baixo o povão lascado, o povo pobre. Então é isso que eles ensinam. Agora Jesus ensinou diferente, que o Deus que está no meio. Ele andou no meio do povo, curou o doente, curou o leproso, chamou o ladrão para participar do grupo dele, chamou o pobre, chamou o pescador e fez um reino de pessoas em volta dele, que ele veio ensinar um novo jeito de ser comunidade, um novo jeito de vida para nós. Então, quando a gente for ler o texto da Bíblia, a gente sempre vai ler nesse sentido. Como hoje é a comunidade de Pérgamo, eu falei já para vocês, eu queria pegar aqui um versículo que vai falar, Pérgamo está na Bíblia, está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, o capítulo 4, versículo 13. Então, na Bíblia tem pergaminho, que é couro de carneiro, onde o pessoal preparava o couro para escrever, o que não tinha papel naquela época. Agora está fácil, nós temos papel, temos tudo em mão aqui, né? Estamos no século XXI, porque tempo não tinha. E também escrevia em papiro, que é uma planta, né? Eles trançavam ela, eles cruzavam ela assim, ó, e depois ela tem uma popa liga, ela colava, ficava como papel. Então seria, no caso aqui, seria o papiro. Agora estou falando de pergaminho lá. O Paulo diz assim lá no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 13, quando você vier, me traga a capa que deixei em Troades, na casa de Carpo, e também os livros, especialmente os pergaminhos. Então, quer dizer, o Paulo, naquele tempo, o pessoal usava para escrever a Bíblia. Vamos por esse papel aqui, ó. Ele era, o pergaminho era couro, né? Então eles enrolavam ele assim, ó. Eles enrolavam, e na hora de ler, ó, desenrolava ele assim. Hoje em dia nós temos o papel, eles não tinham. Então eles faziam de acordo com o que eles tinham na época. Muito bem, vamos dar uma lida então na carta de Pérgamo, para vocês entenderem, né? Então, que está no capítulo 2, versículo 12 até o 17. Depois a gente vai fazer um fechamento sobre ele. Escreva
ao anjo da igreja de Pérgamo, assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 cortes. Conheço o lugar onde você mora, é onde fica o trono de Satanás. Você conserva o meu nome e não renegou a fé, nem mesmo no tempo de Antipas. Ele era a minha testemunha fiel e foi morto no meio de vocês, aí aonde mora o Satanás. Algumas coisas, porém, eu reprovo em você. Há por aí gente que segue a doutrina de Balaão, aquele que ensinava Balaque a preparar cilada diante dos filhos de Israel, para que estes comessem carnes oferecidas aos ídolos e se prostituíssem. Quem outro segue a doutrina dos nicolaítas, arrependam-se, caso contrário, virei logo para combater contra eles, com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, darei também uma pedrinha branca, nela está escrito um nome novo, que ninguém conhece, só quem o recebeu. Viu que bonito, né? A palavra do livro do Apocalipse de João. Então não podemos, para quem ainda não sabe, o Apocalipse é um livro cheio de mistérios, cheio de símbolos. Tem mais de 250 símbolos. Aqui já aparecem, né? Vários símbolos. Vou colocar alguns para vocês aqui, né? Pois se alguém tiver dúvida, pode fazer pergunta também aí no YouTube, por escrito, que a gente responde no próximo vídeo. E pode também, se você tem o meu WhatsApp, pode também mandar lá no WhatsApp pergunta, áudio, escrito, que a gente vai respondendo na medida do possível. Mas muito bem, vamos lá então. Escreva ao anjo da igreja de Pérgamo. Então as 7 comunidades todas indicadas ao anjo. Quem que é o anjo aqui? Pessoal, anjo aqui na Bíblia, de um modo geral, significa aquele ou aquela que guarda a comunidade, que cuida da comunidade. Tem muitos anjos hoje, né? Muitas mulheres piedosas, muitos homens piedosos, que cuidam da comunidade, cuidam do Santíssimo, limpa a igreja, ajuda as pessoas pobres. Então esses são os anjos, né? Assim diz aquele que tem a espada afiada de 2 cortes. Talvez não podia falar assim, Jesus é Jesus que está falando. Não, porque estão vivendo numa ditadura do Império Romano. Jesus era proibido falar, então usavam uma linguagem afiada. Aquele que tem a espada afiada de 2 cortes, todo mundo já sabia. Porque Jesus, quando ele falava, ele profetizava dos 2 lados. Porque não podemos esquecer que o livro do Apocalipse é um livro profético. É uma profecia lá no final do ano 100 da nossa era. Estamos no ano 2020, o ano 100, a época difícil, de muita perseguição. Beleza. O versículo 13, conheço o lugar onde você mora, é onde fica o trono de Satanás. Você conserva o meu nome e não renegou a fé, nem mesmo no tempo de Antipa. Ele era minha testemunha e foi morto no meio de vocês. Aí mora o Satanás. Pessoal, a cidade de Pérgamo, ela era uma cidade que antigamente ela pertencia ao antigo reino da Mísia, né? A Mísia era o reino da Mísia. E lá, nessa cidade, ela era capital. Quando o Império Romano chegou lá no ano 133 a.C., o rei entregou tudo para o Império Romano. Então, o Império Romano, você sabe que o Império é aquele que invade tudo. Inclusive, invadiu Israel, a Palestina, e ele foi o país mais difícil que eles tiveram, ou vamos dizer assim, o território, ou província, que querem chamar, que deu mais trabalho para eles.
A gente sabe de toda essa história de Jesus até chegar no ano 100, que nós estamos conversando agora, né? Muito bem. Então, Pérgamo era a capital agora da província romana, lá da Ásia Menor. E lá na cidade de Pérgamo, tinha lá um templo muito grande dedicado a Zeus, né, o Salvador, a principal divindade da religião grega. Já que tinha a comunidade cristã lá, desse tamanho assim, tinha aquela grande igreja, aquele grande templo que era do imperador. Carga, aquelas coisas bonitas. Lá diz que tinha lá no templo, eles tinham um altar, tudo de mármore branco, friso de ouro, e destacava aquela paisagem linda. Todo mundo ia lá e ficava perplexo, ficava encantado de ver aquilo lá. Coisa linda, e a maioria do povo ia para lá. A comunidade ia 6, 7, minoria de pessoas, né? Por quê? Porque lá era mais bonito, né? Lá mais chique. Então é lá que o autor do Apocalipse, aqui no versículo, chama de trono de Satanás. O que é o Satanás? Na Bíblia nós temos demônio, Satanás e diabo, Beelzebub e tudo mais. No caso aqui, o Satanás, Jesus chamou Pedro de Satanás nos evangelhos sinóticos, está lembrado? Quando estava descendo para Jerusalém, Pedro dizia assim: Jesus, não vamos para lá não. Porque Jesus falou: lá talvez eu vou ser morto, eu vou ser pregado numa cruz, vou ser assassinado, mas eu vou ressuscitar. Pedro, Deus me livre, não vamos para lá não. Jesus: afasta-se de mim, Satanás. Você está pensando como os homens e não como Deus. Porque o projeto de Deus é diferente do projeto dos homens. Vocês estão lembrados de Isaías lá, 55, versículo 6? Os meus projetos são diferentes do projeto de vocês. E o meu pensamento é diferente do pensamento de vocês. Então, para nós entender o projeto de Deus, nós temos que estudar o Jesus da história. Não esse Jesus oba-oba aí que tá o pessoal só fica louvando a Deus, pedindo tudo para Jesus, parece que ele é mágico. Não, Jesus faz tudo, mas depende de você e depende de mim para nós fazer tudo isso, né? Muito bem, então ele chama lá, também fala, lá onde mora o Satanás, que é os adversários do povo de Deus. Pedro estava sendo adversário naquela hora também, tá? Porque chamou de Satanás. Muito bem, olha lá mora o Satanás. Agora versículo 14, aqui é o ponto positivo. Todas as comunidades têm ponto positivo e ponto negativo, aqui é o ponto positivo. Só tem duas comunidades que não tem nada de negativo, e tem uma que não tem nada de positivo. Depois a gente vai estudando uma por uma, vocês vão ver. Aqui está chamando a atenção e está elogiando a comunidade. Agora, pessoal, vem aqui o negativo, versículo 14, olha lá. Ele está chamando a atenção que a gente tem que mudar lá. Alguma coisa, porém, eu reprovo em você. Há por aí gente que segue a doutrina de Balaão, aquele que ensinava a Balaca a preparar cilada diante dos filhos de Israel, para que este comesse carnes oferecidas aos ídolos e se prostituísse. Outro segue a doutrina de Nicolaítas. Aqui é o ponto negativo, né? O pessoal está seguindo a doutrina, então, de Balaão. Olha, então o livro do Apocalipse, só para vocês lembrar, refrescar a memória, ele é o último livro da Bíblia, Apocalipse de João. Então, o autor do Apocalipse conhecia muito da Sagrada Escritura. Ele se sente em casa. Então, o livro do Apocalipse pega assuntos desde o Gênesis e vem até o livro do Apocalipse. É como se fosse um funil. Aqui ele coloca tudo ali dentro e vai colocando a história da salvação. Aqui quem conhece o livro do Apocalipse um pouco, nós estamos aprofundando, e quem conhece o livro do Êxodo, que vai ser depois desse, praticamente vai ter uma visão geral de toda a Bíblia, vai ficar mais fácil. Não é que vai conhecer toda a Bíblia, porque ninguém conhece toda. É 73 livros, mas vai ficar mais fácil para entender os textos, que foram escritos numa época diferente, numa cultura diferente, um pensamento diferente. Nós estamos no século XXI agora, é outra maneira de ver tudo isso. Muito bem.
Então, Balaão está lá no livro de Números, no capítulo 22, conta a história de Balaão. Ele não pertencia ao povo de Israel, mas ele era também um sacerdote. E o rei aqui de Moabe, ele falou, olha, saiu um pessoal lá do Egito, estou contando a história lá do Antigo Testamento, saiu um pessoal do Egito e invadindo todas as terras por aqui. E nós precisamos de alguém abençoar nós para nós vencer a guerra. E esse Balaão, se você ler lá o capítulo 22 e depois do capítulo também 31, ele veio rezar para o povo adversário do povo de Israel ganhar a guerra. Agora, então ele era adversário também, né? Então e o povo aqui está seguindo a doutrina de Balaão e está dentro da comunidade, porque Balaão pertence também pertencia lá à história da Bíblia, mas é um adversário, é o que ele fala aqui, ó, ele explica direitinho lá. Balaão é aquele que ensinava a Balaca a preparar cilada para os filhos de Israel. E preparou cilada, morreu muita gente. É só você ler lá o livro dos Números. Então, essa doutrina não é boa. E também a doutrina dos nicolaítas. Quer dizer, são gente dentro da comunidade, até hoje tem isso, esquece Jesus e fica adorando outras coisas. E acha que é tudo normal. E aqui também fala de comer carne sacrificada aos ídolos. O que é isso? Na comunidade de Pérgamo, quando vinham as grandes autoridades, o pessoal matava lá o boi e oferecia ídolos. Por quê? Porque era outra maneira, não tinha a ver com Jesus na época lá. Então, o pessoal oferecia carne lá no templo, para Jesus, para Deus, né? Aqui na época de Jesus já não tem mais isso é mais no Antigo Testamento. E eles ofereciam carne aos ídolos. Quer dizer, ídolo quer dizer coisa... Hoje em dia o pessoal confunde imagens e ídolo. Imagem tem nada a ver com ídolo, tá? Depois a gente vai explicar isso aí. Na Bíblia. Tudo que eu falo está aqui na Bíblia. Então, alguns achavam que podia comer, outros achavam que não podia comer. É igual hoje também. Às vezes tem muito que falar, hoje não pode comer carne porque é tal dia, porque quarta-feira de cinza, sexta-feira santa não pode comer carne. Eu acho que pode. E carne sacrificada aos ídolos, pessoal, é só você ler lá 1 Coríntios. Né? O 1 Coríntios vai falar muito disso aí, dessa questão, que é 1 Coríntios, capítulo de 8 a 10. É capítulos inteiros, tá? Para vocês entenderem esse assunto aí. Mas deu para entender, então, mais ou menos, então, o Balaão, que é o adversário, que veio lá do Antigo Testamento, estão seguindo ele. Então, isso aí não pode, né? E Nicolaíta, eu já expliquei na carta de Efésio, né? Vocês olhar lá na carta de os Efésios, os Nicolaítas também é uma explicação muito boa, mas demora um pouquinho de tempo, que vem de Nicolau, que era uma pessoa muito importante, que está lá no livro livro do Ato dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 8, que são os 7 homens que foram escolhidos para trabalhar para o reino de Deus. Então o pessoal está seguindo ele também. Então isso aí eu reprovo. Ele está falando aqui. Então é o ponto negativo que a gente tem que corrigir. Agora, pessoal, o versículo 16 aqui e o versículo 17, ele vai chamar a atenção. Que todo dia na vida da gente nós temos que mudar, né? Para melhor. Vamos procurar mudar para melhor. Arrependam-se. Caso contrário, virei logo para combater contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, que ouça o que diz o Espírito às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e darei também uma pedrinha branca, que nela está escrito um nome novo, que ninguém conhece, só quem recebeu. Olha que bonito, né? Então, pessoal, o maná escondido está lá no livro do profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias fala do maná escondido, que maná é capítulo 16 do Êxodo, que Deus tratou o povo de Deus no deserto com maná. Deu água, deu comida para eles conseguirem passar a dificuldade do deserto. Então aqui ele está falando do maná escondido, pegando o profeta Jeremias, né? Essa pedrinha branca, pessoal, essa pedrinha branca era lá na cidade de Pérgamo. Eles tinham um costume, né? Lá na cidade de Pérgamo, quando tinha banquete, tinha os encontros, grandes tribunais,
banquetes oficiais, usavam uma pedrinha branca como sinal de inocência, de convite, né? Então, quer dizer, pegava aquela pedrinha branca, quando eles julgavam uma pessoa, qual que era o símbolo que a pessoa era inocente? Mostrava a pedrinha branca. E quando a pessoa também ganhava um prêmio, hoje em dia a gente ganha um prêmio, alguém dá uma estatueta ou dá um troféu, aquele tempo dava a pedrinha branca. Era uma cultura, quer dizer, um costume da comunidade. Nos tribunais, nos jogos, nos banquetes, usava a pedrinha branca. Então o autor do Apocalipse diz também, olha lá, vocês também vão receber uma pedrinha branca. Só que essa pedrinha branca está escrito um nome novo, que ninguém conhece, só quem recebeu. Sabe o que significa isso? O nome novo é o nome de Deus. Quem segue o Jesus é uma pessoa diferente, é um homem diferente, é uma mulher diferente. Não é mais bonito, nem mais feio, nem melhor do que ninguém. É diferente. Porque é uma pessoa que pensa. Você já ouve falar, olha, quando tem uma briga assim no trânsito, alguém bateu no seu carro, alguém fechou você, conta até 10 para não brigar. Conta até 10, você segura, porque você tem Deus no seu coração. Você tem Jesus. Então, é uma pessoa diferente. Aqui, quando ele diz aqui, esse nome que ninguém conhece, só quem o recebeu. É aquele detalhe, às vezes tem pessoas que fazem cada coisa importante na vida, mas como aquela pessoa consegue fazer tudo aquilo? Mas por que ele faz tudo aquilo, ele ou ela faz tudo aquilo? Porque ela tem um dom dentro dela, ou dentro dele, que só ele e ela sabe, né? Quer dizer, quando você tem uma fé, a fé é uma graça de Deus. Só você sabe aquilo que você acredita. E quando você acredita em Deus, a vida fica melhor. Aqui ele está falando do reino de Deus. Porque 99% daquela época não queria o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus tira privilégios. É que nem hoje. Quem está ganhando 100 mil por mês, 150 mil, está preocupado com aquele que ganha 300 do governo, ou 600, que é uma ajuda de custo aí. Não. O cara que está ricão lá, pessoal, a maioria, 99%, não está se preocupado com você não, comigo não, com o pobre não. Agora, Jesus sim, nasceu pobre, viveu pobre e morreu miserável. Mas não é que ele quer que nós seja miserável, não, que nós seja pobre, lascado, não, ele não quer. Ele quer que todo mundo tenha o suficiente. Está lá na Bíblia, só lê o Jesus histórico, não é eu que estou falando. Lembra das partilhas do pão? A partilha do pão para Jesus é tão importante que ele partiu o pão nos 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, e no evangelho de João. No evangelho de Marcos tem 2 vezes a partilha do pão e Mateus 2 vezes também. E João tem e Lucas tem também. Então são 6 vezes a partilha do pão. E lá você vê a preocupação de Jesus com a fome do povo, com a fome do povo. Então, quer dizer, aqui, quem tem Jesus, recebeu Jesus no coração, só ele e ela sabe. A pessoa nem entende o que ele está fazendo. Então, aqui é adesão para o reino de Deus. Por isso que Jesus foi assassinado. Ele não morreu de acidente, como eu falei, ele não morreu de nenhuma doença. Ele foi assassinado por 2 projeto político, o Império Romano e o judaísmo. Por quê? Ele pensou diferente. E ele queria diferente, ele queria implantar o reino de Deus. Como naquela época, hoje também, muitos e muitos não querem. Quando começa a falar isso aí, o pessoal começa a prender, começa a matar. E estão matando gente até hoje. Eu já falei alguns para vocês aqui, né? Muito bem, a comunidade de Pérgamo, a gente não sabe como que ela foi formada. Quem que são os cristãos, as cristãs que formaram essa pequena comunidade num grande metrópole que era Pérgamo. Mas a gente sabe que muitas pessoas, Paulo passou em Éfeso, ficou 3 anos lá e formou uma equipe missionária. E com certeza esses missionários saíram por aí que
homens novos e velhas, mulher, crianças, que nos seus afazeres, em casa, na rua, no mercado, na luta, exatamente como hoje, foi levando esse Jesus da história, que continua fazendo história até hoje, né? E levou esse Jesus para lá, para esse povo que formou essa linda comunidade, que é a comunidade de Pérgamo. E também, pessoal, lá estava mais vulnerável à questão da propaganda do Império Romano. Então, a propaganda do Império era enorme, é como hoje. Hoje você vai assistir os jornais, né? Você vê como é que estão os jornais. Quer dizer, se você assistir o jornal, todo jornal só mostra 99,9% de violência, briga, morte. Por que acontece isso, pessoal? Porque se você colocar... Um dia uma jornalista foi me entrevistar e eu perguntei por que você não coloca coisa boa na televisão? Falei, a gente quer colocar, mas não tem ibope. Se você começa a ensinar as coisas de Deus, que nem as TVs nossas católicas, ó, o ibope dela é pequenininho. Enquanto tem alguém assistindo nos outros canais 40%, nós estamos lá 0,2%. O que é isso? Cada 1000 tem 2, 3 assistindo. Então, é a grande dificuldade. O povo gosta de ver sangue, gosta de ver tiro, gosta de ver violência. E Jesus não gosta de violência. Jesus não gosta de nada. Jesus gosta do amor, da paz. Por isso que o Evangelho de Mateus aparece 7 vezes a palavra justiça. E lá no Salmo 89 diz assim, olha, quando a justiça e a paz se encontram, a paz viverá. A paz reinará, aliás. Então, para ter paz, tem que ter justiça e paz. Aí o reino de Deus vai ser mais correto, né? Aí talvez nós vamos começar a melhorar o nosso pensamento com os pensamentos das coisas de Deus. Pedrinha branca, que só você conhece, só quem o recebeu. É só quem tem Jesus no coração, só ele e ela que sabe. A outra pessoa pode até duvidar de você, não tem problema. Pode chamar você de louco, chamar você de louca, de boba. Mas é como diz lá na nossa liturgia, né? A liturgia diz assim, ó. Alguém pergunta para você, mas por que você segue o reino de Deus? Por que você vai na igreja? Por que você trabalha na pastoral? Por que você perde tanto tempo? Por que você ganha com isso? Tem gente que fala isso pra gente, né? Você responde assim, ó, essa frase você responde em todas as missas quando você vai. O sacerdote diz assim, orai, irmãos e irmãs, para que esse sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós respondemos assim, receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, e para o meu bem, e para o seu bem, e para o nosso bem. E por toda a Santa Igreja. Então, receba, Senhor, esse nosso sacrifício, né? Para a glória do seu nome. É sacrifício. Você sai de manhã, trabalha na igreja, faz pastoral, um monte de coisa. Às vezes ninguém reconhece. Não tem problema. Deus reconhece o que você faz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.